uma discussão surpresa. Olha só, Marcelo fica esperando. Nós vamos falar do papel da conspiração. Eu não estou falando só de teorias da conspiração, eu estou falando da conspiração. Pessoas agindo em segredo para que algo aconteça. Marcelo, você que é o rei dos tópicos surpresas, o que você tem a dizer sobre o processo conspiracionista em favor de golpes, revoltas e revoluções? Eu tenho a dizer que você deve Pesquisar. Deve pesquisar. Se você está interessado neste assunto, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é procurar o Papo de Mestre sobre organizações. Quando a gente fala sobre organizações secretas, sobre a forma como elas se organizam e como elas agem. Porque 99% das vezes em que você for ter uma conspiração que leve a um golpe, uma revolta, uma revolução, essa conspiração em algum momento vai passar por um nível de planejamento secreto. Ainda que você tenha um discurso aberto, ainda que você faça uma narrativa, que você já esteja com a sua máquina de propaganda funcionando 100%, há elementos de um plano, qualquer que seja ele, que vão ter que ser mantidos em segredo, porque senão, quem quer que tenha o poder para desfazer, para abafar ou para reprimir o seu golpe, a sua revolução, a sua revolta, vão usar essas informações e vão fazer isso. Então eu acho que este é um elemento interessante do ponto de vista do RPG. Se você for pensar em golpes, eu sempre recomendaria que, se você for ter uma situação em que tem os personagens dos jogadores envolvidos com golpes, revoluções ou revoltas, eles têm que fazer parte dessa conspiração. Não joga os caras de paraquedas para servir de bucha de canhão já na hora que o pau estiver torando, não, porque senão você vai perder uma parte considerável da graça do rolê. Especialmente porque você fazer parte da conspiração, do principal da conspiração, é o que te coloca em situação de risco. A pessoa que vai num protesto normal, no meio da rua, que foi chamado pela rede social, é uma coisa. A pessoa que organizou esse protesto, que falou com os outros amigos e que planejou secretamente levar os molotovs para jogar no prédio público, essa pessoa está cometendo crime e essa pessoa vai ter muito mais problema do que a outra, se a coisa desandar. Então eu recomendaria você colocar os personagens dos jogadores dentro do grupo que está cometendo o crime para fazer a revolta. Ah, mas é um crime legítimo e tal, nenhuma discussão sobre isso, mas eles têm que ter, em inglês eles falam, tem que ter pele no negócio. Tem que ter algum tipo de risco para estar envolvido. E a conspiração é o momento perfeito para isso. Só lembrando que nós não estamos incentivando você a atacar fogo em lugar nenhum. Se quiser, pode. Só para ter risco. Mas aí, novamente, a gente pode... Acho que grande parte dos temas que a gente falou hoje, a gente pode linkar de novo com o de governos totalitários. Porque para que isso aconteça, que a gente até comentou na situação, tanto na parte de propaganda quanto na parte de governos, muitas vezes a população que está ali desprivilegiada em função do status do governo precisa conspirar para conseguir atingir seus objetivos. Precisa fazer encontros secretos, precisa ter uma comunicação secreta, muitas vezes envolvendo terceiros, precisa a gente passa a informação através do pessoal que vende leite, aí lá tem no rótulo do leite, tem as mensagens que a gente vai passar de um grupo para o outro através de distintos comunicam. Enfim, existe uma série de ideias que você pode utilizar para que haja esse trabalho conspiracionista. No entanto, uma conspiração ou uma rede de conspiração pode ser também o próprio vilão da sua história. Verde Púrpura tratava-se de uma conspiração. Era a conspiração de um grupo específico, inclusive usava métodos de comunicação específicos, muitas vezes envolvendo ali comerciantes, etc. E ciclos, né? Como é que é? Códigos, né? Para poder comunicar entre si sem ser descoberto. Apertos de mãos secretos e danças estranhas. Quem não assistiu Verde Corpo na época que foi ao ar, não vai poder assistir porque ele não está no YouTube. Foi um conteúdo exclusivo de quem estava presente aqui na época. Então, mas a gente já falou várias vezes sobre ele aqui, já citamos eles várias vezes aqui. E vale lembrar que foi isso que aconteceu. Era uma conspiração para depor um certo tipo de para acabar com o status quo de um certo tipo de religião. O Forja do Amanhã também.
Também era uma conspiração para derrubar os governos humanos e substituir por governos de forjados. O que estabelece um certo padrão nas histórias do Marcelo. Mas o legal da conspiração é que você não precisa necessariamente estar tratando de sistemas totalitários e autoritários, porque nós temos sistemas, ocorrências conspiracionistas em diversos tipos de sistemas de governo e de organização. Por exemplo, dizem até hoje sobre alguns, vamos dizer assim, crimes políticos do mundo, assassinatos de autoridades, o início mesmo de uma das grandes guerras, né, que foi o assassinato do Franz Ferdinand, né, como é que era o primeiro nome dele? Do Franz Ferdinand? Da banda lá, né? Qual era o nome do primeiro? Qual era o primeiro nome do Franz Ferdinand? Franz. Não, mas eu acho que ele tinha um nome. Ele tinha um nome antes. Não, você quer saber o título? Arquiduque. Mas tinha um nome aí. Mas enfim, é o Arquiduque, o Franz Ferdinand, que é o nome. Ele tem esse nome por causa daquela banda, né? Franz Ferdinand. E e que tudo foi envolto de uma conspiração. A fuga e assassinato do Lenin também foi uma conspiração do Stalin. Aí... Do Lenin não, do Trotsky. Do Trotsky. Muito obrigado. Se eu não tenho o Marcelo aqui, eu passo informação errada para vocês. Comunista errado. Porque o Lenin morreu de causas naturais, né? O Trotsky morreu de causas marteladas. O Trotsky também, né? Martelada na cabeça, sem chance de defesa, causa natural. Martelo é feito de ferro e ferro é uma coisa natural. Excesso de ferro no organismo faz isso, tá? Então, assim, no Brasil já aconteceu um monte de coisa nesse sentido. A Getúlio mesmo, com a história do suicídio dele, tem várias teorias de que isso tudo foi armado, que ele foi levado a isso. Podemos falar também do Kennedy, né? O assassinato do Kennedy também. Eles levam isso em consideração, na possibilidade disso tudo ter sido parte de um grande planejamento. E eles não fizeram, muitos desses sentidos, não alteraram o governo, não foram por causa do governo, foi por causa de tomada de poder, de alternância de visão política ou de algum interesse em particular. Então, a conspiração é quando você e seu colega de trabalho começa a conversar em segredinho para pegar o lanche da secretária do chefe lá na geladeira da empresa sem que ninguém veja. Isso é uma conspiração. Então ela já faz parte do seu mundo. É só você saber adaptar isso para a história, igual o Gronk está falando aqui no chat. É um segredinho, é o segredinho que dá tempero para a história. Quando você tem uma conspiração e ela faz a história andar, dificilmente você vai errar aí no teor emocionante, no teor emocionante aí da sua história. Quase que não sai. Ok? Ok. É isso aí, conspirem. Mas conspirem com responsabilidade. Lembrando que se for consensual, é mais gostoso. É mais legal. É mais legal. Conspirem com responsabilidade. Bora prosseguir? Bora lá. Manda ler. Agora...